Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Hoje é um dia especial, né, que se comemora o dia da esposa dos pastores batistas, e amanhã é considerado o Dia Internacional da Mulher, né? E hoje eu fui convidada pelo pastor em estar ministrando a palavra nesta noite. Gostaria, sem mais delongas, de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Provérbios 31, versículo 10. Amém? Vamos estar lendo. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao frito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de manhã não tem precauções. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Gostaria de estar lendo um outro texto com os irmãos, que se encontra em Efésios 5. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22. Que tem como subtítulo o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí vem a palavra lá em Gênesis, né, que é o apóstolo dito: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí mais à frente ele fala: grande é este ministério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Somente até aqui. Quando eu leio, irmãos, eu fiz essa leitura juntamente à tarde, fiquei meditando. Quando eu leio a mensagem de Provérbios, me cai um pesar, né? Porque é uma mulher perfeita, né?
uma mulher que está predisposta a qualquer situações da vida, né? E a palavra que eu gostaria de trazer às irmãs, principalmente, né, a respeito dessa mensagem, é que Deus tem visto o seu esforço. Muitas das vezes eu quero alertar a todos aqui, principalmente a quem são casados, né? A mulher que trabalha, o homem, ele precisa entender que ela não será 100% do lar. A mulher que trabalha fora não terá como dar o seu 100% do lar, mesmo ela tentando. A mulher que é 100% do lar, dona de casa, que não trabalha, seu marido precisa entender que ela será dependente financeiramente de você. A mulher que é corajosa, que é forte, que tem que pensar seus pensamentos próprios, o homem que escolheu como mulher, o homem precisa entender que ela terá opiniões próprias e que precisará entrar em acordo, né? Porque não andarão os dois juntos se os dois não estiverem em concordâncias, correto? O que eu vejo, entre muitas coisas, é que esse século, principalmente, cobra de muito nós mulheres uma perfeição. E essa perfeição ela é enganosa. É a perfeição de corpo, que você tem que estar bem para a sociedade, que você precisa se apresentar bem, que você precisa estar bem o tempo todo. Isso não é uma realidade. Você é um ser humano, nós lidamos como outros seres humanos, nós não somos máquinas. Mas o nosso sustento maior é quem? É o Espírito Santo, que mesmo no momento de tristezas, de aflições, Ele estará sempre conosco, nos sustentando. Mas para isso nós precisamos buscar a presença dEle. E como nós buscamos? No nosso íntimo. Porque, na verdade, às vezes, principalmente nós, mulheres, eu vejo muitas mulheres, ainda mais no meu trabalho, com quem eu trabalho, queria ter teu corpo, Tati, você é magrinha, você não precisa se incomodar com o que come e não engorda. Eu falei, gente, sinceramente, eu não me importo com isso. Se eu fosse gordinha, se fosse a minha genética diferente, eu não me importo. Com questão de aparência, eu nunca me importei. O Bruno que sabe disso. Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, óbvio, nós temos que estar bem vestida, temos que estar bem aparatas, ainda mais para quem é casada, né? Tentar se esforçar para dar o melhor para o nosso marido, nossos filhos. Mas você primeiramente tem que buscar quem pode te ajudar nesse cronograma diário, que é o Espírito Santo, que é a palavra do Senhor, né? E quando a palavra de Deus diz lá em Efésios, onde a gente acabou de ler, capítulo 5, no versículo 22, sede submissas, a submissa é uma missão. Do hebraico original antigo, se os irmãos tiverem curiosidade de estudar, submisso, a palavra do hebraico, quando foi traduzida, submisso, que significa a uma missão. Você tem que ser auxiliadora do seu marido na missão dele, na missão dos quais os dois projetaram para a vida. Vocês conseguem entender isso? Questão de submissão. Não é você ser subjugado. É questão de você andar lado a lado do seu esposo, auxiliando ele numa missão. E qual é a missão? É criar os seus filhos? Qual é a sua missão? É ter um projeto futuramente, ter uma casa própria? Qual é o seu projeto? É ter um ministério? É trabalhar em missões? É ter uma missão. Qual é a sua missão como casal? Qual é a sua missão? O que vocês como casal têm como missão? As mulheres que não têm os seus cônjuges convertidos, né? Poxa, Tati, eu aceitei a Jesus, quando me casei eu não era convertida, casei e eu aceitei a Jesus e meu esposo ainda não. Como eu consigo lidar? A palavra de Deus diz que nós somos o vaso mais fraco, né? E que nós temos, os esposos têm que ter sabedoria ao lidar. A palavra de Deus nos revela isso. Mas todo lar tem uma coluna. E essa coluna é que mantém a casa em pé. Quem é a coluna do seu lar? Como você está se posicionando em frente às adversidades? Eu não estou querendo dizer porque a sociedade já nos cobra muito, mas o Espírito Santo ele não requer nada de você. Ele só está todo dia lá presente na sua vida perguntando: oi, está tudo bem com você? E, às vezes até numa conversa com o seu filho, um eu te amo. Às vezes até no nascer do sol, o Espírito Santo ele está o tempo todo querendo dialogar com você, conosco.
Será que nós temos aberto o nosso coração, será que nós temos ouvido essa voz? Será que nós estamos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo? Porque nós ouvimos tantas vozes da sociedade que nos exigem, você tem que estar magra, você tem que estar bem vestida, olha, você tem que cuidar de administrar bem o celular, olha, você tem que reger bem o celular. Nós estamos ouvindo tantas vozes da sociedade, olha, coronavírus está por aí, não sei o que lá e tal. Você tem ouvido tantas vozes da sociedade, tantas coisas, e você às vezes nem consegue absorver tudo isso, e entra a tal da crise da ansiedade, porque nós somos seres humanos, nós acabamos ficando ansiosos, porque aquilo que foge do nosso controle leva a gente a ficar ansioso. Quando a palavra do Senhor nos diz, não se preocupeis com o amanhã, porque o amanhã provém do Senhor. Ele é justo, se Ele veste os lírios do campo, quanto mais dirá os seus filhos. Nada há de faltar para nós. Será que nós temos tido essa confiança realmente em Deus? Será que nós estamos atentos como mulheres, atentos como maridos, ao que está acontecendo no nosso lar? Porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas a função dele é destruir famílias. Porque se eu não tenho uma família bem estruturada na casa, no lar do Senhor, eu não vou ter um corpo em Cristo. Eu preciso ter famílias saudáveis na presença do Senhor. Eu preciso ter maridos que busquem ao Senhor pelas suas esposas. Eu preciso ter mulheres que busquem ao Senhor pelos seus maridos em oração. A questão da intimidade com Deus. Maridos, vocês têm amado a sua esposa assim como Cristo amou a igreja? Você tem amado, cuidado da sua esposa assim como você gostaria de ser tratado, assim como você gostaria de ser cuidado? É difícil. É difícil esses questionamentos que nós temos que fazer para refletir. Em que posso mudar? Porque mudar é difícil. E só quem te conhece melhor é quem convive com você 24 horas. Eu posso estar me apresentando aqui para vocês, mas quem me conhece dentro de casa é o Bruno. Ele sabe das minhas limitações, ele sabe aonde ele pode chegar comigo. Vocês precisam conhecer as suas limitações. Senhor, eu só consigo vir até aqui. Eu não consigo mais do que isso. E lança nas mãos dele. Óbvio, você vai fazer o que é possível. Mas deixa um impossível para Deus fazer. O problema é que nós, como seres humanos, como nós somos muito ansiosos, nós queremos fazer tudo com perfeição. Ou pelo menos mostrar isso para a sociedade. Eu estou bem. Mas quando na verdade você não está. E como você resolve isso? Tendo o tete a tete com quem pode resolver o seu problema, com o seu pai. Porque você é filho do Senhor. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Mulheres, você pode falar hoje, conversar você, no lugar onde você está, no seu íntimo com o Senhor. Senhor, eu não consigo, eu não estou dando conta disso, 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 disso. Olha, minha limitação chegou até aqui, minha mente está cansada, eu não consigo resolver isso. Tenha essa conversa com o Senhor. Abrange isso, porque às vezes você quer dar o seu 100%. E às vezes, muitas das vezes, eu escuto muitas pessoas falar, mas não reconhece o que eu faço. Meus filhos, meu marido, ninguém reconhece o que eu faço, porque a mulher, ela é como o sal. Tira o sal da comida que você vai... A pessoa vai falar, está sem sal, está faltando alguma coisa aqui. Mulheres, vocês precisam se cuidar. A mente de vocês, o coração de vocês, vocês precisam se cuidar. Precisam cuidar do campo espiritual de vocês. Como está o seu espírito hoje? Como está o seu pensamento hoje? Senhor, olha, eu estou com uma tristeza tão grande no meu coração. Conversa com Deus aí nesse momento. Eu não sei o que você está passando, mas você está num local apropriado. Aqui é um hospital que cura toda dor, toda amargura, toda ansiedade. Porque esse século, o mundo já é do maligno. O mundo já não tem nada de bom para nos oferecer. Nada, em nenhum termo. Porque tudo neste mundo está corrompido. O que anda de contramão ao mundo é a igreja. Porque quando o mundo fala assim, quando o mundo fala alguma coisa, a igreja, a palavra do Senhor mostra outra coisa. E a palavra do Senhor diz para nós sermos sábios, mulheres virtuosas. Não fales quando estiver irado. Não abra sua boca na ira, não adiantará de nada.
Não fale sem pensar. Se você não tem uma boa palavra de ânimo ao seu irmão, se cale, somente o ouça. Porque às vezes o seu irmão só precisa que você o escute. Quando eu digo irmão, às vezes é o irmão até daqui da igreja. Tá, às vezes o irmão que está do seu lado, a gente tem que ter mais percepção do Espírito Santo. Porque quando você busca, quando você entrega as suas ansiedades na mão dele, quando você lança tudo aquilo que você está precisando ser tratado dentro de você, você vai vendo que o Espírito Santo vai se aproximando de você. Porque o Espírito Santo, ele não é como inimigo, ele não arromba a porta, ele não sai invadindo, ele não faz arruaça. Você tem que dar permissão para ele poder entrar. Para ele poder entrar dentro da sua casa, para ele poder entrar dentro do seu lar, para ele poder reger a sua vida, você precisa dar autorização ao Senhor. Porque você pode reconhecer, eu reconheço, boa gestora eu não sou, mas eu sei quem pode me ajudar nessa gestão do meu lar, é Jesus Cristo. Se Ele não estiver aqui, eu não consigo. Eu tenho que recorrer a quem pode me ajudar, a quem pode me dar auxílio. A palavra do Senhor aqui tem resposta para tudo. Nós temos irmãs aqui, se você estiver passando por alguma dificuldade, você não precisa expressar o que está acontecendo na sua vida, você só precisa falar, chegar, irmã, ore por mim. Nós somos um corpo Cristo, temos que orar um pelos outros, orar pela igreja. Se nós queremos que haja avivamento no nosso meio, nós precisamos nos tratar intimamente. Mas você vai conseguir isso sozinho? Não. Você tem que reconhecer e pedir ajuda. Olha, eu sou falho nisso, eu não consigo me libertar disso. Isso me oprime. Eu não consigo servir ao Senhor porque eu sou falho nisso aqui. Errar é humano. É humano, já ouviu essa frase? Errar é humano. Mas o Espírito Santo, sabe quando você conhece que você errou? Porque nós temos o Espírito Santo, que quando a gente erra, quando a gente peca, ele vai lá no nosso ouvido e fala assim, com o maior carinho do mundo. Não é aquela dor de remorso, não. É aquela dor de repreensão de pai para filho. Ele quer que você mude a sua vida. Ele quer que você mude a sua história. Mas se a partir do momento a iniciativa tem que partir de você. O Espírito Santo está todo dia querendo falar com você. Desde o amanhecer até o anoitecer. Ah, Tati, mas eu não vejo. Mas Ele quer. Através de uma criança. Aí eu trabalho na clínica, através de um paciente. Ele está falando o tempo todo conosco. Através até no nosso pensamento mesmo, você lá. Ele está tentando falar com você. Está tentando te direcionar. Porque o que eu vejo nessa situação atual que nós estamos vivendo, principalmente mulheres, é o cansaço. É o desânimo. Eu não estou aguentando mais. Mas se você não está aguentando mais, nós somos corpo em Cristo. Nós estamos orando por vocês. Eu estou orando pela igreja. Eu oro por cada um. É o que eu lembro o nome, eu oro por cada um, eu intercedo por cada um. Não estou dizendo isso para engrandecimento nem mérito meu, não, irmãos. Porque nós somos fracos, precisamos de um dos outros, né? O fogo, né, fora da fogueira, ele apaga. Nós precisamos nos unir em oração. A oração ela é fundamental, a busca da palavra. Esse provérbio aqui é lindo. Ele pode se tornar realidade na sua vida. Ele pode sim, mas é necessário os dois quando é casado. Mas busca primeiro aquele que é a coluna. Tem sempre uma coluna no lar. Quando um tá fraco, o outro vai lá e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. E as coisas voltam, porque o teu lar é do Senhor. Teu lar é a habitação do Espírito Santo. Não permita que coisas ruins e negativas entrem no teu lar para querer te entristecer, para querer te afligir, mulher. Ah, são as dívidas, são as contas, são os filhos que eu não estou dando conta. Marido que está insatisfeito com tudo. Entrega na mão de Deus. Conversa com uma irmã, que ela pode estar orando por você, pode estar te aconselhando. Não precisa falar da sua vida, não precisa falar do seu problema. É só falar, ora por mim. Recorre a quem pode te ajudar, que é o Espírito Santo. Eu gostaria de estar retornando lá em Provérbios, né, onde a gente acabou de ler.
Porque esse século, as coisas desse mundo, seja a política, a ideologia, seja até o que a sociedade nos implementa, não acrescenta em nada na nossa vida. Só mais dor de cabeça. Agora, o que você tem que ser um bom gestor, e quem pode te ajudar nisso é o Espírito Santo. Olha, eu quero ser um bom gestor do meu lar. Eu quero ser um bom marido, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser um bom filho. Quem pode te ajudar nisso é o Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar uma coisa aos irmãos, mas não precisam me responder. É com você e Deus neste momento. Aqui o versículo fala diretamente para as mulheres, né? Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu gostaria de saber, no seu íntimo, você teme a Deus? Porque temer a Deus é uma questão de respeito. É uma questão de respeito que você dá a quem é o soberano, a uma autoridade acima de você. Você teme a Deus ou você tem medo de Deus? Porque se você tem medo de Deus, você ainda não o conhece intimamente. Porque o temor é diferente do medo. Temer a Deus é obedecer, temer a Deus é respeitar, temer a Deus é entender que Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Você teme a Deus ou você tem medo de Deus? Qual é a figura que você enxerga como Deus hoje, mulheres, homens? Você vê a Deus como um pai bom ou como um Deus que castiga, que é cruel? Que tudo que está acontecendo realmente é permissão dele, porque ele tem um propósito para isso. Nós sabemos que a vinda do Senhor está cada dia mais próxima. Nós temos que relembrar disso. Para nós ganharmos a nossa família, aqueles que não têm o cônjuge convertido, os filhos que não são convertidos, você precisa compreender e entender mais do Deus que você serve. Porque através que você busca intimidade com esse Deus, através do momento que você busca conhecê-lo, tete a tete, essa luz vai refletir em você. E uma palavra que eu quando eu aprendi lá no Radical, que até o pastor citou aqui, o MAC, onde a luz não existe treva, ou seja, a treva só existe porque há ausência de luz. Você está sendo luz, você conhece o Deus, o Jesus Cristo que você diz, que você realmente diz que serve, você sabe que Ele pode fazer na sua vida, ou você está desanimado, cabisbaixo, a partir do momento que você não consegue nem olhar para o céu, nem interceder por você mesmo? Porque eu sei que há momentos de fraqueza, mas se você está nessa situação, neste momento, nesta noite, nós queremos interceder por você nesta noite. Porque o meu desejo do meu coração é que os irmãos conheçam ao Senhor Deus. Porque a palavra do Senhor diz para nós e mulheres: eu estou indo, mas coisas maiores ainda vocês farão em meu nome. O nome de Jesus Cristo tem poder, o nome de Jesus Cristo tem autoridade. E porque nós não utilizamos, nós queremos resolver as nossas coisas por meios intermeios, não porque é assim, porque a sociedade, fulano de tal, ideologia, não sei o que lá, é assim, não. O nome de Jesus Cristo tem poder, a oração tem poder. Quando você não consegue mais, você se ajoelha e se entrega. É rasgar o seu coração, porque um coração quebrantado move o coração de Deus. É a palavra do Senhor que nos diz isso. Daniel, ele pecou. O pecado dele teve consequências trágicas, teve sim. Mas ele foi chamado segundo o coração de Deus, porque quando ele se ajoelhava, ele rasgava o coração perante a Deus. Ele pedia perdão perante a Deus e tentava andar em retidão. Rasgue o seu coração diante de Deus. Coloque as suas dificuldades na mão de Deus. Antes de começar o seu dia, entrega o seu dia na mão de Deus, que eu posso te garantir, vai ter adversidade, vai ter, mas vai ser menos pior do que se você não tivesse conversado primeiramente. Dá a primícia do seu horário para Deus. Abel, ele deu as primícias, né, a oferta.
Dá a primícia do seu horário para Deus. Olha, Deus, eu só falho nisso, nisso, nisso e nisso. Eu quero me ajeitar nisso, nisso, nisso e nisso. Para o avivamento começar dentro de você. Para depois começar dentro do seu lar. Para depois começar dentro da sua igreja. Para depois começar na sua comunidade. Ou seja, seja luz. Teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele conhece as Escrituras e delas não se distancia. E mesmo assim, se for errar, nós temos um bom advogado fiel que é Jesus Cristo. Retorne para os caminhos do Senhor. Aquele que está afastado, aquele que está desanimado. Nós estamos aqui como igreja para orar, para interceder por vocês. Porque força nesse século é difícil nós termos. É difícil nós termos ousadia, né? Porque como o nome do Senhor tem sido defasado. Como o nome do Senhor tem sido defasado. Tem sido, mas eu sirvo a Jesus. Eu sou de Deus. Você vai falar para alguém de Jesus, eu sou de Deus. Eu sirvo a Deus. Não, porque tem um crente fulaninho ali na minha... Deus que me perdoe, ser crente igual a ele, jamais. Isso dói, né? Como igreja nós escutarmos isso. Mas é a questão do testemunho, irmãos. E como nós conseguimos esse testemunho? Buscando conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. Mulheres, não andem ansiosas, não andem aflitas. A sua casa, o seu lar é do Senhor. Você está aqui buscando o seu Deus. Entrega tudo na mão dEle, confia nele. Tati, mas isso é muito difícil, é humano, nós somos ansiosos. Mas a sua ansiedade irá resolver o quê? Eu falo por mim mesma, que às vezes no trabalho eu sou muito afobada, eu quero as coisas para ontem. Mas vai resolver o quê? Se vai obter o mesmo resultado, quando na verdade eu tinha que entregar na mão de Deus, pedir sabedoria. Não peça calma, que Deus vai dar oportunidade para você testar sua paciência. Peça sabedoria. Peça sabedoria dos altos céus, porque Deus dá. Deus, eu não consigo, toda vez eu estou lá, chamando meu filho para vir para a igreja, chamando minha mulher para vir para a igreja, não quer ir, Senhor. Estou entregando nas tuas mãos, quebrando o coração. Espírito Santo vai lá agora e toca no coração dele. Jesus Cristo vai lá agora, toca no coração dele. Quebrando o coração dele. O nome de Jesus tem poder, irmãos. O nome de Jesus tem poder para curar, para salvar e para libertar. O nome de Jesus tem autoridade, não é a força do seu braço. Com a força do seu braço você não vai a lugar nenhum, vai ficar parado, estagnado, do jeito que você está. É a autoridade do nome de Jesus Cristo. É com Ele, com os joelhos dobrados, que nós vencemos as nossas guerras, as nossas batalhas. Não é com a força do nosso braço, não é com o nosso achismo, não é com a nossa linguagem verbal, que eu sou muito estudado, que eu vou conseguir convencer alguém. Não, é Jesus Cristo. É Ele que trabalha. Porque se fosse por conhecimento, nosso país já era para ter andado para frente. Porque nós temos muitas pessoas que têm bastante conhecimento amplo de filosofia, sociologia, mas por que nada muda? A única solução, se a nação se voltar para Deus, coisas grandes nós veremos. Coisas grandes nós veremos. Coisas grandes o Senhor fará. Se meu povo que me adora, me adorasse em santidade, eu abriria a janela dos céus. Às vezes nós só provamos da beirada, porque nós não buscamos, nós temos medo de buscar a essência de Deus. Às vezes Deus Ele quer te dar do melhor, mas Ele só te dá isso aqui, porque você tem medo de conhecê-lo. Ele quer te dar do bom e do melhor. Mas por você não buscá-lo, por você temê-lo, ter medo dele, não querer conhecê-lo, você não prova intimamente do que ele pode fazer na sua vida. Jesus disse que coisas grandes nós faríamos no nome dele. A sombra de Pedro curava enfermos, eles expulsavam demônios, mas eles não, era a autoridade do nome de Jesus Cristo que estava sobre eles. E depois veio sobre eles o Espírito Santo. E todos viam ali, são homens que temem ao Senhor.
E o mais interessante é que todos os apóstolos teve uma morte trágica, exceto João, que ele foi exilado, né? Mas todos eles morreram de forma trágica, porque serviram ao Senhor até o último momento. Você ama ao seu Deus, você ama Jesus a fim de se entregar por Ele? Você teria coragem hoje de morrer por amor de Jesus? Porque no nosso país não há perseguição. No nosso país nós não temos ninguém para impedir de nós falarmos o nome de Jesus. Sabe quem impede de nós falarmos o nome de Jesus? De nós termos essa autoridade que o Espírito Santo nos dá? Somos nós mesmos. Sabe quem impede de Deus fazer um mover na sua vida, de Deus fazer uma transformação na sua vida, dele ser Senhor na sua casa, dele ser Senhor no seu coração, dele ser Senhor no seu pensamento, e a sociedade, ninguém, nada, ideologia nenhuma, abalar a sua estrutura? É você mesmo. Somos nós mesmos. A melhor coisa é se entregar. A melhor coisa é se entregar, porque quando você conhece desse Deus, mais você quer conhecer, mais você quer buscá-lo, mais você anseia por conhecer a palavra do Senhor, mais você conhecê-la e anseia, mais você quer conhecer do Senhor os atributos de Deus, quem foi Jesus Cristo, o que Ele era, o que Ele é, o que Ele fez. Engraçado que se você for fazer a leitura da história de Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos e morreu com 33 anos. 3 anos. A Bíblia cita até a infância de Jesus, até os 12 anos, que Jesus conversa no templo, ele ensinava aos anciões, mas foi 3 anos. 3 anos intensos do ministério dele, porque ele sabia a hora de cumprir o chamado dele. Qual é o seu chamado? Que missão que o Senhor tem para a sua vida, mulher, para a sua vida, homem, para o seu lar? Para que Deus chamou a sua família na casa do Senhor, para servir na casa do Senhor? Em que ministério? Em missões, evangelismo, em culto nos lares, em oração, na palavra. Todas as necessidades Deus pode suprir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque nós não entregamos? Porque é tão difícil essa entrega? Porque nós queremos reter o que é de Deus? Porque nós queremos, na verdade, atrasar, né? Porque cada um tem seu tempo, né? Que as pessoas falam, mas por que a gente ainda não está preparado para comer um alimento sólido que Deus quer preparar para nós? Almas estão indo para o inferno. Pessoas estão indo para o inferno. A sua família, não queira ser mais a sua família que esteja indo para esse caminho. Se nesta noite tem alguém na sua casa que não é convertido, comece por você, seja luz. Peça sabedoria a Deus, peça direcionamento a Deus. Há uma igreja orando por você, há pessoas intercedendo por você neste momento. Eu gostaria de convidar aqui à frente aqueles que neste momento se encontram nessa situação, desanimados, está passando por alguma dificuldade, que não tem ânimo, que a sociedade fala coisas e você tenta absorver tudo. Você não é 100%, quem é 100% na sua vida é Deus. Aqueles que têm alguém cônjuge que ainda não é convertido, mulheres que precisam ser reanimadas, mulheres, vocês têm a força, vocês foram chamadas para auxiliar, e auxiliar significa ser coluna, cabeça é a coluna. Se você derruba, toda a casa cai. Eu gostaria de convidar nesta noite, chamar o Ministério de Louvor para estar intercedendo nesta noite, chamar as pessoas que precisam desta oração, que precisam ter um renovo do Senhor. Mas venha com fé, porque a fé sem obras ela é morta. A palavra do Senhor nos diz isso. A fé sem obras ela é morta. Aqueles irmãos que tiver com desejo no coração, falar: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu não consigo mais, meu limite é até aqui, Senhor. Toma a frente por mim. Vem aqui na frente, que nós estaremos intercedendo por vocês nesta noite.